Mas eu vou te falar, eu tenho uma teoria, eu queria conversar com o Nando. Eu tô achando que o calibre do RS3 do câmbio é mais agressivo. É uma discussão assim, eu preciso pegar o Nando. Ui, Cartigo! Porque... Você precisa pegar o Nando? Não, pra conversar. Ô, Corne, sempre pensando na... Tudo começa com uma conversa, prefeito. Muito bem-vindos a mais uma Cartigo, e essa Cartigo é para falar exclusivamente de Sexo dos Anjos, mas sexo da tua cara. todas as Cartigos são um oferecimento Lion Sound para você que está procurando alguma maneira de melhorar teu dia a dia com o seu carro, película protetora, sensor de estacionamento, entretenimento nos bancos traseiros, como diz o nosso diretor, tudo isso e tudo mais, Apple CarPlay, é com os nossos amigos da Lion Sound, certo? E quem precisa trocar pneus, aqui no banner que vocês estão vendo no vídeo, tem a promoção para você do Amigos por Carros em qualquer uma das 60 lojas, tá? Vão lá se precisar trocar pneu. McLaren Senna GTR, Koenigsegg Jesko, Aston Martin RB003, Bugatti LaVenture Noir, Pininfarina Battista, Aston Martin Vanquish Vision. Exatamente, prefeito. Vamos começar pela McLaren Senna GTR. O que acontece quando os engenheiros recebem uma carta branca para deixar os seus sonhos mais eróticos flutuarem? Sexo dos anjos, são os eróticos, o que mais você vai falar disso aqui? E nessa hora o algoritmo, a inteligência artificial do YouTube não entende absolutamente nada. Porque ninguém falou que a inteligência artificial tinha que ser efetivamente inteligente. Mas vamos lá. A McLaren Senna GTR, ela continua a série do pedigree GTR da McLaren. Se nós tivemos a F1 GTR, depois a P1 GTR, agora vem a Senna GTR, que é justamente o produto na série Ultimate Series mais focado em pista. E a ideia é o seguinte, aqui eles não estão preocupados com nenhuma lei ou regra, faz o que dá na cabeça e mete bronca, certo? Vamos ver se eles conseguem colocar o carro pra frente, porque eles tentaram isso na P1 GTR, foi um fiasco. Aí a Lanzante veio e lançou a P1 GTR de Também, rua. e todas as GTR foram convertidas pra rua. Vamos ver, tomara que não tenha o mesmo fim da Senna GTR. Então praticamente tira todos os catalisadores, diminui o back pressure, né? Isso mesmo. Para você que está assistindo e quer saber o que é back pressure, é a pressão contrária que a arquitetura do escapamento faz contra os gases que estão saindo. Obviamente, o que a McLaren fez foi tirar catalisadores e abafadores para tirar essa back pressure, mexer um pouquinho no remapeamento da ECU do carro, e ela rende 25 cavalos a mais, ou seja, são 825 cavalos para 81 kg de torque, 25 cavalos a mais do que a Senna de rua. Só de ter tirado as pregas. É uma maneira Tipo isso, gloriosa de né? colocar. Mais uma palavra absurda, 75 unidades. Vamos ver. Tomara que venda, né? Porque é o seguinte, a P1 GTR foram 58 e não conseguiram. Acabou vendendo para adaptado para rua. Tomara que seja um sucesso. Né? E obviamente, na arte da feitiçaria semipista, downforce é magia. Então a McLaren, a Senna GTR, ela tem 1 tonelada de downforce a 250 km versus os 800 kg que a Senna normal tem, tá? Também teve uma reduçãozinha de peso aí. O peso seco da Senna GTR é de 1.188 kg. Isto é absurdo, porque vamos botar mais uns 120 kg. Estamos falando de um carro de 1.300, 1.310 kg. É absurdamente leve. E outro truque no livro é você aumentar a quantidade de grip mecânico do carro. A Senna GTR ela tem 7 centímetros a mais de largura e o centro de gravidade é 3 centímetros mais baixo. Apenas 75 unidades serão fabricadas, segundo a McLaren, todas já estão alocadas, ao preço módico de 1,1 milhão de libras, mais os tributos McLaren incidentes. tá passando uns perrengues com a Senna aí, hein? Além disso, o carro também vem com macaco hidráulico, aquela coisa assim para você Já realmente... tem um GTR tinha isso aí. A melhor forma de explicar para o público que não Tá é muito chimika, McLaren, viu? O que tá acontecendo com a Porsche? Tá falando mais tem Porsche? uma admiração, eu gosto da McLaren. E vamos direto para a Suécia, prefeito? Vamos. Então a Koenigsegg anunciando o sucessor do Agera, que é o Jesko, que é provavelmente o último mega carro, o último carro 100% a combustão da Koenigsegg, porque tem um Regera que é híbrido, né? Então o carro foi...
É o nome do pai do Christian von Koenigsegg, porque assim, o Christian criou a montadora dele aí, tudo artesanal, grande parte do que é desenvolvido, acho que se não me engano 90 e poucos % do carro é desenvolvido ainda da Koenigsegg, desde freios até motor, poucos materiais são feitos fora. Então o pai sempre incentivou o Christian a ir atrás do seu sonho, investir até em momento que teve um momento que a Koenigsegg queimou a fábrica e perdeu grande parte dos modelos, o pai estava lá ajudando ele, então foi uma homenagem até legal. Se você tiver a oportunidade, procure aí no YouTube, porque foi anunciado no Salão de Genebra, e quem anunciou o carro, na verdade, foi a esposa do Christian, a Haldora, porque o Christian estava visivelmente emocionado, porque ele escondeu até o último minuto. Foi uma surpresa. Lá teve uma gravação do Chimie e do Mr. JWW dentro da fábrica da Koenigsegg, já tinha determinado o carro, ele até falou, não posso falar, meu pai ainda não sabe, vai ser uma surpresa na hora. O pai dele é vivo. Isso, o pai dele tem 80 anos. Aí chamou na hora, a esposa do Christian chamou os sogros na hora, assim, aí foi a revelação, o Christian estava visivelmente emocionado, então ele não conseguiu apresentar o carro inicialmente, ele apresentou assim, tecnicamente, mas falar o que representava. Foi a esposa dele, foi legal pra caramba, vale a pena. Então a gente está falando do sucessor desse carro, que provavelmente vai ser um quebrador de recordes. A gente tem, assim, são muitos detalhes do Jesko, a gente vai falar por cima aqui, porque não dá pra falar tudo, acho que tem que ser um episódio da Cartigo só dele. Porque, tipo, tem uma parte nerd dessa história toda assim, eu tiro o meu chapéu, na minha opinião, acho que o maior engenheiro automotivo hoje vivo, independente é ele. Christian von Koenigsegg. E ele é um cara, eu falo pra todo mundo, eu tive a oportunidade de conhecer ele no Salão Privé lá em Oxford. Ele é um cara super tranquilo. Eu conheci ele e a esposa dele, tava com a equipe da Koenigsegg lá. No Privé? E... Cine Privé Augusta, vai prefeito Olha isso, meu. Putz, grilo. E ele é um cara seguinte, que ele te explica, ele se adequa, eu já falei algumas vezes, ao seu conhecimento. Então se você for perguntar alguma coisa do carro, puta, que isso, Sertório? Tudo que você tá falando, eu tô imaginando no privê, vai. Ele se adequa ao seu conhecimento. Você vai perguntando do carro dele, desenvolvimento todo dos Koenigsegs, ele vai vendo o quanto você entende do carro. E ele sabe de tudo. Qualquer coisa que você perguntar do carro, ele sabe, ele te dá na lata, ele sabe todo o conhecimento. Porra, alguém tem que saber, né? Não, coisas específicas. Tá achando que é Ferrari? Se você chegar e falar por que você fez o design dessa roda, ele te dá um conceito e te explica tudo. E tudo tem um... um porquê, um motivo por isso, né? Deixa eu até dar uma nerdada aí pra galera, porque tipo, essa é a parte que alguns de vocês gostam bastante, tá? Mas a história é o seguinte, Koenigsegg desenvolve grande parte, ou basicamente tudo in-house, ou é comissionado. O projeto vem dele, ele não compra o projeto de um terceiro, tá? E uma das grandes novidades do motor do Jesko é que ele usa um virabrequim, que é o mais leve já colocado em um motor V8, com 12,5 kg. É uma peça inteira soldada através, sai de um bloco completo, tá? E a história, por que não é correto tanto falar V8? Porque esse carro é basicamente o que era a Testarossa, né? Só que a Testarossa é um V12, mas são 8 cilindros praticamente deitados. A grande vantagem disso é que o motor se abre como uma borboleta, e isso permite um centro de gravidade ainda mais baixo para ele, tá? Mas uma das histórias mais interessantes desse motor novo é que na gasolina Podium Premium, ele rende 1.280 cavalos, e se você abastecer com E85, que é uma mistura de gasolina para 15% de etanol, ele pode render até 1.600 HP para módicos acima dos 150 kg de torque, certo? O sistema dele é interessante porque é o seguinte, eu estava vendo a explicação dele, ele tem uma espécie de um reservatório que é de 20 litros, que pesa 2 kg, é todo de fibra de carbono. A ideia é o seguinte, enquanto está acontecendo o turbolag, esse compressor injeta ar a uma pressão de 20 bar nas turbinas para mantê-las cheias. Isso. Então, basicamente, não existe o momento da turbina encher. Enquanto o gás do escape está vindo, caixa quente, começa a girar lá na caixa fria. Existe o compressor que faz isso permanecer o tempo inteiro. Ele até fala que é uma tecnologia que ele é uma evolução do que tem nos carros da Volvo Diesel. Bacana isso daí. Que mais? Rodas traseiras terçantes. Ele tem... Porque é o seguinte, a gente vai ter algumas etapas aí do Euro 6. Tem uma importante, e eu acho que vai deixar muita gente nervosa, que é em 2026. E o que eu estava lendo, vão existir só carros híbridos ou elétricos. Então esse motor, assim, a ideia, ele vai terminar de produzir antes, mas... Esse motor, ele até fala que passa ao Euro 6 até 2026, que é onde tem a grande diferença. Porque é o seguinte, ele tem um desenvolvimento também, que eu coloquei aqui, que é um catalisador aquecido eletricamente.
Porque o que acontece? O pessoal que está aqui em São Paulo não tem mais. A gente tinha inspeção veicular aqui, não sei se no Rio ainda tem. Não tem. Não tem mais? Então, qual que é a ideia? Quando você vai fazer o carro na inspeção veicular, o catalisador ele só tem eficiência quando o carro está quente. Até é dito quando você chega lá na inspeção veicular, na época, né, que tinha aqui, deixa o seu carro ligando, não desliga ele, deixa ele porque a eficiência do catalisador é quando o carro está quente. O Christian, ele fala que esse catalisador aquecido eletricamente, ele não diz exatamente como que é, mas eu acredito que quando você destrava o carro, ele já vai aquecendo o catalisador para não emitir gases e passar em... Para ter a reação química. Exatamente, não ter já emissão de gases quando o carro está num ponto morto ou bem pouquinho, né? O que mais que a gente faz? É um princípio parecido com o de bicicleta. Ele tem, tipo, 3 eixos. Faz sentido pra caramba o que você acabou de falar. Então, mas é um princípio de... Ele até comenta, é um princípio de bicicleta. Então, você imagina as engrenagens da bicicleta, que é mais fácil, é mais barato, é mais leve, estão todas muito próximas. Tem 3 eixos, é bem legal, dá pra você entender o Christian a ideia, explica né? que essa nova transmissão dele, multi-clutch transmission, ou embreagem multidisco, Isso. o que acontece é o seguinte, ela é consideravelmente mais leve do que um câmbio de dupla embreagem convencional. Por exemplo, o câmbio do Jesko pesa 90 kg, uma caixa de dupla embreagem pesaria 140 kg. E a história, basicamente, é a sofisticação máxima do conceito do kickdown. As borboletas atrás do volante, elas têm 2 estágios. No primeiro estágio de movimento, você cambia uma marcha para cima, uma marcha para baixo. Se você fizer o segundo estágio um pouco mais forte, ele, por exemplo, consegue pular diretamente, se ele estiver em 7ª marcha, para, por exemplo, a 3ª marcha, que é a marcha que o carro vai entregar o maior desempenho. É uma gourmetização do kickdown. Então, mas aí eu vou... o câmbio Shimano, né? Mas a ideia é o princípio da bicicleta mesmo, é o princípio da bicicleta. A questão que eu tinha discutido com alguns amigos, acho que eu tinha até comentado com o Corny, óbvio que é animal e é dele, vale a pena, é desenvolvido in-house. Só que assim, ele fala que assim, você pode estar, sei lá, são um câmbio de 9 marchas, se você está na 9, você vai pular para a segunda. Então, ou no pedal shift, como o Corny falou, então aqui embaixo você tem o primeiro clique, ou você aperta um pouco mais, então você está em 9ª, você está 60 por hora e pula direto para a segunda. A questão é a seguinte, os câmbios de dupla embreagem estão tão rápidos hoje, que eu sei na 458, eu imagino que nos PDKs também, se você está no modo normal, você taca no Sport Plus e acelera tudo, ele já pula da 7ª para a segunda, não faz? Por isso que eu estou falando. E é instantâneo, assim... Eu entendo que o Chris está vendendo um produto dele é animal, mas assim, é que ele fala como se a gente estivesse no câmbio de 355, sabe, ainda, entendeu? Toda essa tecnologia, essa série de sistemas eletrônicos e tal, e o Jesko é um carro leve, cara. São 1.420 quilos com fluidos. Né? É tudo carbono, né? E as rodas de fibra de carbono são as mais leves já colocadas em um aro 20 e um aro 21. 6 quilos para as dianteiras, 7,5 kg para as traseiras. Tem um vídeo do Mr. JWW que ele tá lá conversando com ele, porque é o seguinte... Ele fala, eu não lembro a porcentagem, mas se eu não me engano, as rodas de carbono dele, ele escancara assim, não, minhas rodas são 25% mais leves que as da Porsche, que as da Ferrari e as da Ford, até fala Ford. Sim. Agora com o GT500, porque o meu estilo de construção é 100% carbono. Ele falou, a única coisa que não é de carbono é o pininho que você enche. Porque aí o Mr. JWW, mas como que você faz isso? Ele falou, então, aí que é um segredo que eu não posso te contar, que é um segredo nosso. Ele coloca algum material que depois ele tire e mantém o carbono. É 100%, é só o pininho que não é. Mas bom, meus amigos, esse foi o Koenigsegg Jesko. Seguindo nesta linha, Aston Martin, a MRB 003. Eles nem lançaram o Valkyrie e eles já estão pensando em fazer uma versão mais soft porn do carro. A McLaren também, você sabe, né? Ela vai lançar uma mini Senna e vai ter essa daqui do AMRB 003, a parceria com a Red Bull, né? É que eu fiquei falando, foi nesse carro que você falou que o Aston Martin recebeu o novo motor turbo V6 híbrido desenvolvido completamente in-house. Eu falei, não é o primeiro. Não, mas vai ser o primeiro. Tem o Valkyrie, mas eu lembrei que Valkyrie não é motor Aston Martin, é Cosworth. Exatamente. Aí eu falei, eu fiquei pensando assim, depois, então. É engraçado que eles têm aquela parceria com a Mercedes, mas a Aston Martin vai voltar a fabricar os próprios motores, tá? Um novo turbo V6 híbrido, tá? Mas engraçado, nem lançaram o Valkyrie e já estão fazendo várias derivações da plataforma. É mais Red Bull do que Aston isso, né? Porque assim, eu vi o design dos carros, tanto dele quanto do Vanquish, que a gente vai comentar. Ok, mas assim, não tem nada a ver com Aston Martin. Tipo, design, futurista, mas cara, olha as linhas da não tem nada de Aston naquele carro.
Então eu olhei, tá muito mais Valkyrie, então eu vejo mais como uma marca a Red Bull. Até pra gente dar um pulo já, eu acho que a Aston Martin está querendo realmente dar uma rejuvenescida, uma mudança de identidade. Porque a Aston Martin sempre foi uma fabricante de carros GT, motor dianteiro, tração traseira. É a 5 Vantage, é a 5 DB11 e a 5 DBS Superleggera. Vanquish, tudo. Só que eles vão lançar o Vanquish, tá? E o que acontece? O futuro do Vanquish vai ser que ele se transforme num carro também de motor central. Tá? E seguindo a linha do que a gente tem visto com esses protótipos AMRB, esse monstrão maravilhoso aqui que a gente está vendo que para mim é um carro atemporal, ele vai ser o primeiro supercarro de motor central da marca. Meu receio é que a Red Bull tá indo tão bem assim que eu não duvido ela criar uma montadora dela. Ela vai se chamar Red Bull e vai lançar carro, do jeito que eu tô vendo as coisas aí. Já que você tocou nesse assunto de criar uma montadora, quem está nessa linha? Pininfarina. Vamos falar do Battista antes de entrar no carro preto? Mas depois... eu comecei a olhar aqui também outra coisa, né? Esse primeiro GT Super Performance elétrico do mundo, a Rimac. E aí? Aí depois que eu vi, eu falei, não, o Powertrain é Rimac. Então assim, é Rimac. A Mahindra fez um baita investimento na Pininfarina e hoje a Pininfarina é mais do que um estúdio de design, talvez o estúdio de design mais emblemático da história do automóvel, tá? Mas a ideia é criar o primeiro hipercarro completamente elétrico, trazendo elementos de diversas montadoras, tá? O time que foi concebido para desenvolver o Pininfarina Battista que vem do nome do fundador do estúdio, é composto por pessoas que vieram da Rimac, da Porsche, a Mercedes também, não tem? Desenvolveu os pneus especificamente para ele, Bugatti, tem Mercedes, Bugatti, Pagani. É um putpurri dos melhores engenheiros automotivos. E a ideia, basicamente, é criar o carro mais veloz de todos os tempos. Eu diria que eles estão falando que é o carro elétrico ou o carro mais potente a sair da Itália. Vamos olhar com calma. Lançamento previsto para 2020, certo? Sim. O carro vai ter 1.900 HPs para 230 kg de torque. 300 km por hora ele vai fazer em menos de 12 segundos. 0 a 100 km em menos de 2 segundos, a máxima de 350 km por hora. Todo o conjunto que vai fazer esse carro se movimentar vai vir do Rimac, que a gente já viu e sabe o que faz. São 4 motores elétricos, tá? Chassi completamente... O carro praticamente não tem alumínio, não tem aço, é completamente fibra de carbono. E eles, graças à questão elétrica, eles conseguiram brincar com a posição das baterias de um jeito que o centro de gravidade do Battista é absurdo. A questão é, como um bom carro elétrico, ele é um carro extremamente pesado. Vão ser quase 2 toneladas de peso. Tá? Mas é a ideia também que eles vão enfrentar eventualmente a Tesla Roadster, aí também tem esses números astronômicos também, 1.900 cavalos, não sei se você lembra, vai ser o concorrente direto, né? Então, a história é, serão 150 carros fabricados, a Pininfarina já criou, acho que já fez até locações, serão 50 carros para a América do Norte, 50 carros para a Europa e 50 carros para Ásia, Oriente Médio. Não, seria fácil. Tá? Já tem um grupo de vendas trabalhando. O carro deve ser lançado nos próximos 2 anos. Eu vi o design, achei ele simplesmente espetacular. Achei um carro... Quando você botou na lista de pautas, eu falei, nossa, meu, que é isso, meu? Mas... porque eu tinha lido sobre. Eu falei, nossa, meu, Battista, velho, olha que nome, cara, que coisa é essa, meu, prefeito pesquisando o sexo dos anjos mesmo. Cala sua boca, seu idiota. Mas quando eu comecei a me informar, meu, eu fiquei assustado. Porque pra mim, esse é o carro do momento. Tipo, é um momento muito nobre na indústria automobilística. Você vê Jesko, você vê Pininfarina Battista. Cara, eu acho que assim, pra gente que é sempre saudosista, gosta de olhar pro passado, eu acho que se o futuro da indústria tá indo pra esse caminho, nós vamos ter muito com o que se divertir, muitos anos pra falar. Mas pra gente encerrar essa cartilha... Rapidinho, 2 coisas também importantes. A Rimac tá crescendo. Ela tá não só nesse carro, ela tá no Valkyrie e ela tá agora com a Porsche também no Taycan. Então assim, o cara lá, o Matt Rimac lá tá... O cara é fera, é mais um desses gênios. E o Christian quer fazer alguma coisa também com ele, né? No Red Era também. Vocês estão falando de carro elétrico, vocês já viram aquela Fórmula E? Já. Cara, é animal, aquilo parece F0, cara. É. Você falou Nossa, lembra? Você falou uma coisa muito curiosa, porque uma das questões que o pessoal fala sobre Pininfarina Battista, poxa, mas qual vai ser o ronco desse carro? E a própria Pininfarina falou, cara, a gente não quer fazer algo que lembre o motor a combustão. Nós vamos trabalhar para o carro ter efetivamente o som da eletricidade. Tem que ser som de disco voador, cara. Exato. O que estraga nesses carros é o pneu.
É, barulho de rodagem do pneu. Não, mas não que é a só Pirelli isso. desenvolveu exclusivamente Não, pro carro. não é só isso, porque você pensa, o pneu ainda é um o bagulho de limitador. petróleo, e é um negócio limitador, bosta é o ainda, pneu. sabe? É horrível. Cara, eu acho que com essa quantidade de torque, esse peso, esses pneus vão ser Eu incinerados sei assim que a cada 6 meses. acho que o pessoal da Bugatti tá mexendo no composto, no Chiron Sport. E lembrando, o Pininfarina Batista promete uma autonomia de 450 km, que é muito razoável Cara, para o eles carro que é. Tesla vão dominar. Mas por último nessa cartigo, prefeito, vamos falar do Bugatti, Ah, o carro preto. Por La- que eu tô falando o carro preto? L'Aventure Noir é o carro preto, E você o sabe Bugatti qual que é a mais caro. tradução? L'Aventure Noir, O carro preto, o carro preto. sim. Porque Você descobriu hoje isso? Não, porque eu fui pesquisar o que quer dizer isso. Tipo, eu pensei gato preto. Noir eu sei assim. que é preto, aí L'Aventure eu falei, não sei, depois eu falei, nossa, Então, é a cara. viatura preta. É, tipo isso aí. Entendeu? Então a história é uma homenagem ao Type 57 SC Atlantic, que foram 4 unidades fabricadas sob o comando de Jean Bugatti, filho do Ettore, na época. Das quais é até engraçada a história do Type 57, porque são 4 carros, Sim. 3 sabe onde tá, um ninguém sabe onde foi parar. E tá desde a década de 90 falam onde tá. Cara, deve estar num celeiro de alguém que não leva Ou fé, de um pegar colecionador esse muito pesado que não quer saber. Ah, entendeu? não sei, cara, é muito difícil. No mundo de hoje é muito difícil a gente saber onde estão as coisas, Mas né? E eu fiquei sabendo, artigo, que esse tem carro vindo foi pro pro Brasil? Não, isso aí não. Isso aí não. Mas que quem comprou foi o neto do Ferdinand Porsche. Pietro? Pierre, sei lá, não sei falar esse nome, é muito complexo pra mim. Mas, a cara, dicção. é tão... A história é o seguinte, amigos. Ok. Ele é basicamente o Bugatti Divo. Divo! Ele tem que é o Bugatti Chiron focado um pouco mais em tocada. Motor 8.0 W16 quadriturbo com 1.500 cavalos para 160 kg de torque. É uma versão filha única e foi vendido como o carro 0 km mais caro da história pela quantia módica de 11 milhões de Ridículo, euros, ridículo. mais tributos. Certo? Sim. Se você chegou até aqui nesta gloriosa cartigo, curtiu o conteúdo, deixa o dedo do like. Conheceu a gente agora? Se inscreva, porque essa é a única maneira que o nosso querido YouTube tem de entender que o que eu produzo, William produz, é relevante para você recomendar novos vídeos aqui no canal. Já que você chegou até aqui no vídeo, você gosta de cartigo. Nessa tela final vocês podem ver a última cartigo que nós fizemos, certo, prefeito? Clica aqui, vai ser bom. A gente fica meio retardado, mas é legal. Finalzão da porra. É...